10º capítulo do Tecendo o Fio de Ouro. Procure um lugar tranquilo para você fazer as leituras. Pegue o seu caderno e se coloque em oração para deixar Deus tomar conta de você e te ajudar a mostrar o que precisa ser curado dentro do vosso coração. Capítulo 10. Não ao rio congelado. No capítulo 5, vimos que fazer memória não é só contar história, e aprendemos a fazer memória de fé, de esperança e de amor. Aprendemos no capítulo 5, 6, 7, no capítulo 7, como é o relacionamento maduro com o próprio passado. No capítulo 8, a formiguinha ensinou-nos, por contraste, como o amor que explodiu na ressurreição de Jesus tem poder incomparável de transformar nosso passado congelado, concluso, em um passado inconcluso, que, qual rio cálido, corre para o presente, alimenta-o e o modifica. Nessa memória de amor que nos enche de gratidão, com relação à presença constante de Deus em nossas vidas, seu cuidado e misericórdia para conosco, e o poder de abrangência de sua ressurreição, encontraremos por diversas vezes o convite ao perdão. Não perdoar é somar o mal a outro já existente, e torna-se uma verdadeira avalanche sobre nosso rio já congelado. Escolher perdoar, por outro lado, é como o sol cálido da primavera, que enche de vida, beleza e fecundidade nosso rio congelado. Perdoar é o primeiro e essencial passo concreto para que ordenemos nosso passado para o amor. Somente a falta de amor a Deus, a nós e aos outros tem o poder de congelar nosso passado e, por consequência, paralisar nossas vidas. Como sabemos, a falta voluntária de amor chama-se pecado, e o congelamento de nosso passado, paralisando-nos e acorrentando-nos a si mesmos, a si e a nós mesmos, é uma das suas terríveis consequências. Dentre as faltas de amor com relação, ao mesmo tempo, a Deus e a nós e ao nosso irmão, a quem tem maior poder de congelar não é o trauma, como muitos pensam, mas a falta de amor expressa pela falta de perdão. Não perdoar a Deus significa não mais confiar nele e extermina a memória de fé. Não perdoar a nós mesmos destrói a memória de esperança, e não perdoar ao nosso inimigo elimina a memória de amor. A única capaz de encontrar um fato novo, reabrir processos, reexaminar os atos e modificar as sentenças. É interessante vermos brevemente algumas atitudes muito comuns com relação ao perdão a pessoas que nos fizeram sofrer no passado. Intercalamos ao testemunho de uma pessoa que fez o caminho ordo amores essa atitude mais comum. Continuar sem perdoar me traz segurança. Há alguns anos encontramos uma jovem decidida a não perdoar o pai que a havia violentado entre os 3 e 29 anos. Para ela, não perdoar era mais seguro. Assim, não teria de ir visitá-lo, nem ver se ia forçada por sua consciência a ter algum contato com ele. O fato de ele ser benquisto e respeitado em seu bairro só aumentava sua raiva e suas acusações de hipocrisia. Realmente era mais seguro não perdoar. Outro título: se eu perdoar, esta pessoa não vai aprender nunca. Além disso, se perdoasse, estaria agindo como sua mãe, que sabia das atitudes de seu pai para com ela, mas perdoava e não dizia nada. Por isso, ele não tinha aprendido nunca. Agora a jovem estava decidida a tomar o caso em suas próprias mãos. Além de ter finalmente saído de casa aos 29, estava decidida a negar seu perdão. Outro título:
tenho razões para não perdoar. Ademais, tinha razões suficientes para não perdoar. Não há violência maior à identidade de uma pessoa do que esse tipo de violência. Os atos do pai a haviam levado a fazer 3 intervenções na vagina, ainda criança, e como eram pobres, as intervenções de emergência e em hospitais diferentes para não levantar suspeita quanto às mentiras contadas. Haviam acabado por deformá-la, o que a havia impedido de ter filhos no futuro. Estava certa de que tinha o direito e, de certa forma, até o dever de não perdoar o pai nem a mãe. Outro título: Já perdoei demais, já aguentei muito. Lembrava-se de quantas vezes se tinha visto a debater-se na culpa, entre o prazer que sentia e o nojo que tinha do pai. No entanto, na vez seguinte, ele lhe fazia esquecer tudo. Sempre lhe pedia perdão. Prometia que se ela deixasse aquela vez não aconteceria mais. E ela, no conflito entre o apelo do prazer e o horror da situação, decidia entregar-se uma vez mais. Logo se via imersa no mesmo inferno de sentimentos entre a culpa, o prazer e o ódio escravizantes. Outro título: Não perdoo porque ele fez de propósito. Nossa jovem bem sabia que, ainda que o pai tivesse um grave desvio de personalidade, ele era consciente de seus atos e a molestava de propósito, de forma consciente, quando a mãe não estava em casa, e a proibia de gritar ou chorar. Percebia bem a forma como ele ia planejando os acontecimentos e arranjando uma maneira de pudesse ficar a sós. Percebia também que sua mãe, talvez por medo, mas também consciente e propositalmente, a deixava sozinha com o pai. Olhando o próprio passado, teve que admitir, tanto o pai quanto a mãe haviam feito o que fizeram em plena consciência e de propósito, porque sua atitude cruel e consciente não merecia perdão. Outro título: Não encontro nenhuma razão para perdoar. Não foi fácil para essa jovem enfrentar todo o caminho de encontrar um fato novo, reabrir o processo, reexaminar os atos e modificar a sentença de culpados para inocentes. Não tinha nenhuma razão para perdoar os pais. Descobriu mesmo que tinha mágoas também dos vizinhos que, pobres sem instrução e talvez também eles ameaçados, jamais haviam feito denúncias à polícia. Fizemos então um acordo. O fato novo seria que o Pai do céu os amava com o mesmo amor que ama Jesus, Maria, os santos e a ela. Eram também o mesmo amor como ama Judas, o traidor, os soldados que crucificaram Jesus e Pilatos, que ordenou a crucificação. Não foi fácil para ela entender isso, mas aos poucos aceitou que Deus, sendo perfeito amor, ama o imperfeito com o mesmo amor que ama o perfeito. Como ela não conhecia esta verdade, este ficou sendo o fato novo com o qual ela trabalharia. Enquanto estava ainda em processo de releitura e integração de seu passado, cerca de 8 meses depois do nosso encontro, o pai teve um AVC, que o paralisou de forma bastante grave. Logo depois, a mãe que cuidava dele veio a falecer. Seus 2 irmãos homens casados não tinham como cuidar do pai. Só restava ela, que nesta época morava sozinha. Por pura graça de Deus, nossa jovem encontrou aí o seu fato novo. Ele precisa de mim. E, ainda que o pai continuasse a soltar piadinhas picantes e fazer convites indecorosos, mesmo com sua voz e corpo comprometidos pelo AVC, ela cuidou dele até sua morte, declarando-o inocente. Hoje, aproximando-se dos 40 anos, tendo contato com ajuda especializada, esta pessoa que tão bem reordenou seu passado para o amor gratuito, agarrando-se no poder da ressurreição, tomando a decisão de perdoar com generosidade, descongelou seu passado
através do amor-perdão. Ingressou em uma ordem religiosa e seu testemunho é narrado com sua autorização, tendo sido modificados alguns detalhes para que não seja identificada. Seu testemunho nos leva a pensar: se ela conseguiu, também eu consigo. Se Deus lhe deu esta graça, pode dá-la também a mim, cujo caso pode ser menos doloroso que o dela. Para entendermos melhor, vamos esquematizar o texto de Amedeo Sensini, que lemos no capítulo passado, acrescentando comentários nossos. Letra A. O amor expresso no perdão gratuito e firmado na força da ressurreição de Cristo transforma o passado congelado em um presente que avança. B. O amor-perdão faz com que o passado seja inconcluso, isto é, que ainda não terminou, que não está fechado em algum dia lá longe, nem há alguns minutos atrás, mas que descongelado ainda passa. C. No amor-perdão é possível recuperar o passado, é possível eu mesmo vivê-lo de uma forma nova, em uma vida mais elevada, pelo poder da ressurreição que age concretamente em minha vida. Veja bem, não se trata de revivê-lo, mas de vivê-lo de uma vez que o passado, sendo inconcluso, estando aberto, pode ser feito presente e projetado para o futuro pelo amor-perdão. Letra D. No amor-perdão, é possível fazer o passado viver e dar-lhe um sentido, isto é, chamá-lo da morte à vida, ressuscitá-lo, transformando-o em vida nova e mais bela do que antes. Letra E. E no amor-perdão, é possível colocar-se diante do passado com postura criativa e livre, com raízes na misericórdia e na ressurreição de Jesus, como fez Santo Agostinho. Letra F. O amor-perdão não elimina o passado, nem faz esquecê-lo, mas descongela-o, torna-o inconcluso, abrindo processos e julgamentos que tínhamos feito quanto a pessoa ou acontecimentos, vendo de uma forma nova o que aconteceu e o que nós e outras pessoas fizemos, modificando as sentenças de condenação que tínhamos feito sobre nós mesmos, sobre as pessoas e os acontecimentos. Letra G. O amor-perdão tira o peso dos conflitos que se originaram quando queremos esquecer nosso passado ou fazermos dele nosso Senhor. Letra H. O amor-perdão resgata as dúvidas ou irresoluções consequentes do nosso passado supervalorizado ou rechaçado. Letra I. O amor-perdão tira nossa vida da paralisia do ponto morto e nos leva a passar a primeira marcha, acelerar e ir em frente, livres do passado que antes nos prendia. Como você bem pode ver, congelar o passado, transformando em morte, ou descongelá-lo e fazê-lo correr para gerar a vida, depende de você. É responsabilidade sua. Depende de sua atitude com relação aos acontecimentos, sentimentos, relacionamentos, alegrias, dores, feridas já vividas. Depende de sua atitude amorosa, de fazer memória e de reconstruí-lo no amor, perdão, de reorganizá-lo em vistas ao amor, na ordem do amor. Depende ainda de sua fé, na qual Deus precisa, como precisou da declaração de fé de Marta para ressuscitar Lázaro. Tudo isso nem sempre é tarefa fácil. Com a graça de Deus, porém, tudo é possível. Agora outro título:
70 vezes 7. Ore com Mateus 5, do 38 ao 48. Primeiro, leia a passagem pelo menos 5 vezes, prestando atenção aos detalhes que porventura lhe tenha passado despercebido. Em seguida, ore com cada versículo. Na caminhada que fizemos até agora, você encontrou alguém a quem necessita perdoar? Como consagrado, seja celibatário, casado, seminarista ou sacerdote, é natural que, nas expectativas criadas com relação à vida fraterna, tenhamos decepções com as pessoas que nos firamos com elas. O perdão e a reconciliação são o caminho para uma vida comunitária cheia de sentido e de vida nova. Faça uma lista dessas pessoas e, como um ato de generosidade, reze uma Ave Maria por cada uma. Perdoe-a e abençoe-a, como ensina Jesus na passagem com a qual você acaba de rezar. Em seu caderno, escreva os frutos da oração.